Olá pessoal, aqui é o evangelista Jefferson Vicente para mais uma pré-aula da nossa revista da editora Betel. A nossa lição de hoje é a lição de número 4, cujo título é As 10 Pragas, a Justiça de Deus no Egito. Na nossa lição de hoje nós vamos falar acerca do princípio da libertação de Deus do seu povo, da escravidão de Faraó e dos egípcios. Porém, antes de nós entrarmos na nossa aula propriamente dita, eu gostaria de convidar você a curtir esse vídeo. Ao curtir esse vídeo, você ajuda a divulgá-lo. Eu gostaria de pedir você também que ainda não é inscrito no canal para se inscrever no canal. E você que já é inscrito, não esqueça de ativar o sininho para você receber uma nova notificação todas as vezes que nós enviarmos um novo vídeo. Mais uma coisa que eu gostaria de acrescentar é um pedido de desculpa para os irmãos acerca da data da postagem do vídeo. Eu me comprometi a postar todo domingo até meio-dia. Eu tô com muita dificuldade, irmãos, de cumprir essa promessa. Eu peço a compreensão de vocês. Eu tô me esforçando para tentar, quando eu não consigo no domingo, publicar na segunda ou na terça. Mas se Deus quiser, nós vamos conseguir atingir essa meta. Não vai demorar muito tempo, até porque nós vamos receber a ajuda de algumas pessoas e aí nós vamos conseguir manter um banco de vídeos para publicar com antecipação. Eu gostaria também de pedir perdão para aqueles irmãos que me pediram para mandar um abraço. Infelizmente eu fico deixando a cargo da minha memória e depois eu esqueço. Por exemplo, eu tô lembrando agora do nosso irmão Natanael, que me pediu para mandar um abraço para sua igreja, só que eu esqueci qual é a sua igreja, Natanael, me desculpa. Mas vai um grande abraço para você e compartilha esse vídeo com os irmãos da sua igreja, que eu tenho certeza que eles vão saber que é você de quem eu estou falando aqui agora nesse momento. Por fim, eu gostaria de lembrá-los que eu estou disponibilizando para vocês o esboço dessa exposição. Lembrando, irmãos, que não é um estudo, é um esboço. Lá você vai encontrar versículos bíblicos, referências bíblicas que eu não falo no vídeo. Vocês vão encontrar descrito alguns nomes que eu vou citar aqui e que de repente você não teve tempo para anotar. Então eu recomendo que você baixe o esboço, está aqui na descrição do vídeo, basta ampliar a descrição, clicar no link, com certeza você vai conseguir baixar. Vamos então para a nossa aula de hoje. Eu dividi a nossa lição de hoje, para facilitar a nossa exposição, basicamente em 4 partes. No primeiro tópico eu vou falar acerca da guerra dos deuses. No segundo tópico eu vou falar acerca da revelação de Yahvé. No terceiro tópico eu vou falar acerca dos encontros de Moisés com Faraó. Ou seja, vou falar das pragas, das rodadas de negociação, da adesão progressiva dos servos de Faraó à ideia da libertação do povo hebreu e todas as coisas relacionadas com isso. E em quarto lugar, eu vou abordar alguns pontos específicos da nossa lição que eu não consegui enquadrar nesses 3 primeiros tópicos. Vamos agora, irmãos, para o nosso tópico 1, a guerra dos deuses. Antes de nós entrarmos nesse tema propriamente dito, eu gostaria de fazer uma introdução a ele, falando acerca da diferença entre politeísmo, enoteísmo e monoteísmo. O politeísmo, ele acredita na existência de vários deuses. E como são vários deuses, cada um tem um poder específico. Cada um atua em determinada área. Então uma pessoa precisa de uma cura, ela vai procurar o Deus da cura. Ela precisa de uma vitória na guerra, ela vai procurar um Deus que dá vitória na guerra. Ela vai precisar de fertilidade na sua terra para produzir na sua plantação, ela vai procurar os deuses da fertilidade. Então dentro do politeísmo, os deuses têm poderes limitados e por isso mesmo, toda vez que a pessoa quer um favor específico, ela tem que procurar um Deus específico. O enoteísmo é muito parecido com o politeísmo, com a única diferença. No enoteísmo existe a crença de um deus padroeiro, do local, da região. Então, por exemplo, os filisteus acreditavam nos deuses dos filisteus, mas não negavam que os deuses dos egípcios eram deuses também. E não negavam que o Deus de Israel fosse um deus também. A única diferença para eles é que na concepção religiosa deles, naquele território ali dos filisteus, quem tinha mais poder era o deus dos filisteus. Então o enoteísmo ele é muito parecido com o politeísmo, mas ele também reserva a ideia de um Deus padroeiro que tem mais poder naquele local, naquela região. E em terceiro lugar, o monoteísmo, que crê na existência de um único Deus que tem todo o poder. A divisão dessas 3 características é importante para nós, porque o perfil religioso dos tempos bíblicos não é o perfil propriamente politeísta. O perfil que predomina nos tempos bíblicos é um perfil muito mais enoteísta do que politeísta. Existia a crença na existência de vários deuses, mas existia a crença de que o Deus local era o Deus mais poderoso. E o Deus local é o Deus que atua em determinado território. Então, por exemplo, quando os sírios foram enfrentar Acabe, primeiro eles vêm contra Acabe e perdem porque lutam no monte. Aí os conselheiros dos sírios chegaram à seguinte conclusão: nós perdemos essa batalha porque o Deus dos hebreus é Deus de monte. E aí eles entram em conselho de voltar a guerrear contra os israelitas um ano depois, só que em vez de lutar no monte, eles decidiram lutar no vale.
Só que eles não sabiam que Yahvé, o Deus dos judeus, o Deus dos israelitas, era Deus tanto de monte quanto de vale. Aí Deus manda o profeta falar com Acabe, olha só, eles entraram em conselho achando que vocês só ganharam porque vocês lutaram no monte. Só que eu vou mostrar para eles que eu sou Deus de monte, mas também sou Deus de vale. Nós vemos também essa concepção enoteísta transparecer no episódio em que Jeroboão ele constitui os bezerros de ouro e também na idolatria de Israel nos lugares altos. Tanto em Judá quanto em Israel, Deus, Yahvé, o Deus que nós servimos, o Deus da Bíblia, era tido como Deus principal do território. Tanto é que quando Jeroboão ele constrói os bezerros de ouro, como eu provavelmente já disse para vocês anteriormente, o bezerro de ouro não era visto como um deus, e sim como um transporte dos deuses. Então, quando Arão ele faz um bezerro de ouro lá em Êxodo capítulo 32, ele faz o bezerro de ouro e proclama festa ao Senhor. Então a festa ali era em celebração a Yahvé, a Jeová. Aquela festa não era em celebração a um deus bezerro, porque o bezerro ele era o transporte dos deuses. Então aquela imagem ali era para representar a presença de Yahvé no meio deles, quando na verdade Yahvé não queria ser representado por nenhuma imagem de escultura. E também Jeroboão cometeu o mesmo equívoco, constituindo um bezerro de ouro em Betel e o outro bezerro de ouro em Dan. E o objetivo dele não era constituir novos deuses sobre Israel, e sim fazer uma representação visível de Yahvé para que o povo pudesse adorar a Yahvé nesses dois territórios e não precisasse se deslocar para Jerusalém. Os lugares altos eram os lugares onde eles ofereciam incenso, ofereciam sacrifício a outros deuses, porque existia essa concepção de que Yahvé é o Deus principal. Porém, quando eu quero desfrutar ou receber uma bênção específica, eu vou nos lugares altos pedir aos outros deuses. Então a concepção que predominava no Israel do período histórico era uma concepção predominantemente enoteísta. É com base nisso que a gente compreende o salmo que o salmista diz assim: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem de Yahvé, que fez os céus e a terra. Então o meu socorro não vem dos lugares altos, não vem dos outros deuses, o meu socorro vem exclusivamente do Senhor. Então essa ideia de um Deus principal e deuses paralelos que poderiam realizar feitos específicos, ela está muito presente também, só que de uma maneira um pouco diferente no catolicismo, que tem o Deus, que é o único Deus na concepção deles, mas tem os santos que para quem você pede uma causa específica quando você precisa de um favor específico. Só que Deus não queria ser um Deus principal, ele queria ser o único Deus. Toda a reivindicação do movimento profético foi uma reivindicação para desqualificar os deuses paralelos e sobressaltar, exaltar, glorificar o único Deus verdadeiro. Então Deus não queria ser um Deus principal com outros deuses acessórios. Até porque, por causa do coração do povo, seria muito fácil essas pessoas que adoravam um Deus acessório transformar esse Deus acessório em Deus principal. Foi o que aconteceu na época de Acabe, através de Jezabel. Jezabel ela era filha do rei de Tiro e Sidom, e ela se casou com Acabe numa aliança política. E no momento que ela veio morar em Samaria, ela constituiu como Deus principal sobre a capital Samaria o Deus Baal, que era o Deus que ela idolatrava em Tiro e Sidom. Então, ao constituir Baal como Deus principal, ela constituiu também como profetas sagrados, ou seja, profetas vinculados à coroa, que eram sustentados pela coroa, profetas de Baal e profetas também de Axera, que era consorte de Baal. Então Jezabel, ela destitui a proeminência de Yahvé como Deus principal. E é por isso que Deus levanta Elias com tanta autoridade para desqualificar, para destronar Baal. E aí o que Deus faz? Baal era o Deus da chuva e o Deus do trovão. O que Deus faz? Deus envia Elias para dizer para Acabe, olha só, durante 3 anos não vai chover. E aí Elias vai lá e anuncia para Acabe, de fato, para de chover durante 3 anos. Quer dizer, Deus estava provando que Baal não tinha poder nenhum sobre a chuva. E depois dessa promessa que gerou uma grande escassez em Israel, Elias desafia os profetas de Baal para ver qual Deus teria poder de enviar fogo do céu. Quando você vê na Bíblia, irmãos, falar de fogo do céu, pode ter certeza que está falando de um trovão, de um raio, que ao atingir o solo provoca uma chama, provoca um fogo. Então a ideia de fogo do céu é a ideia de um trovão. E Elias ele desafia os profetas de Baal para mostrar quem era o verdadeiro Deus. E aí Elias fica zombando. Você já conhece a história muito bem, que Baal não respondeu nada, Baal não viu fogo do céu nenhum, mas quando Elias invocou o nome do Senhor, ainda que o cordeiro que Elias tinha separado estava encharcado de água, diante do pedido de Elias veio fogo do céu, quer dizer, esse raio de Deus, e queimou aquele holocausto.
Então Deus, ele através de Elias, ele desafia Baal, desafia os profetas de Baal e vence. Nós vemos que Deus faz a mesma coisa em relação aos deuses do Egito. Lá em Êxodo capítulo 12, versículo 12, nós vemos com muita clareza Deus dizendo que queria trazer juízo não somente sobre Faraó, mas também contra os deuses dos egípcios. Então o objetivo de Deus com as pragas, o objetivo de Deus com o terrível castigo que ele infligiu àquela terra, não era apenas atingir Faraó e os egípcios, mas sim também desmoralizar os deuses dos egípcios. Mas antes de nós falarmos disso propriamente, eu gostaria de falar um pouco sobre a mitologia egípcia. Os egípcios, irmãos, tinham mais de 1.400 deuses, eram deuses para tudo. Eles acreditavam que todos os elementos da natureza, o fogo, a água, o vento, a chuva, a fertilidade da terra, todos os fenômenos naturais, eles eram governados por Deus. Isso é muito característico de uma sociedade politeísta. Só que eles tinham também a concepção de alguns deuses principais. O principal deus do panteão egípcio era o deus Ra, que posteriormente foi fundido com outro deus que também se tornou muito popular, que era o deus Amon. Então ele passou a ser conhecido como Amon-Ra. Ra era o deus que, em algumas correntes mitológicas dentro do próprio Egito, era um deus que era o pai dos outros deuses. Em outros momentos ele também tem uma mãe, mas o que predomina ali em Ra era que era o deus Sol, era o deus do disco solar. Por isso que Ra ele é sempre apresentado com um disco na cabeça que representa o Sol. Depois nós vamos ter Ísis, Osíris e Horus. Ísis era uma deusa mãe, era uma deusa que tinha o poder da fertilidade e da cura. Osíris era o marido dela e Horus era o filho desse casal. Segundo uma das mitologias egípcias, que é uma das mitologias mais famosas, Ísis e Osíris eles eram casados, mas eles ainda não tinham tido filho. E Sete, que era o deus do caos, o deus do mal, ele convida Osíris para um banquete. E no momento que Osíris vai para esse banquete, ele constrói um sarcófago. E aí todas as pessoas entram naquele sarcófago, mas no momento que Osíris entra, ele tranca o sarcófago e joga no rio Nilo. Ísis, querendo salvar a vida do seu marido, procura o sarcófago no rio Nilo e salva o seu esposo. Porém, Sete, descobrindo a atitude de Ísis, ele procura Ísis, descobre onde ela está, se apodera do corpo de Osíris, picota em vários pedaços e espalha. Porém, Ísis não desiste do seu marido. E aí procura a esposa de Sete, que também era sua irmã, e a sua irmã ajuda ela a recolher todos os pedaços do seu marido, ela reconstrói o seu marido e dá vida para ele novamente, porque ela era a deusa da cura. E ao dar vida para ele novamente, ela gera um filho com ele, que era o deus Horus, que é o deus com o rosto de falcão. Após isso, Osíris ele vai para o mundo dos mortos para ser o deus do mundo dos mortos. E Horus, ele luta contra Sete para recuperar o trono do seu pai, que era o trono do Egito. Ele nessa luta, ele vence seu tio Sete, porém o seu tio Sete, ele arranca o seu olho. E esse olho passou a ser conhecido como o olho de Horus, que você vê em muito clipe, em muita tatuagem, em muito vídeo. Aquele olho ali é o olho de Horus que Horus perdeu no momento que ele luta com Sete. E esse olho ele era considerado pelos egípcios como um amuleto que espanta a maldição e traz bênçãos. Então esse é o significado aí do olho de Horus. Horus, ao vencer o seu tio, reocupa o trono do Egito e sucede o seu pai como um dos primeiros faraós. Nós temos também o próprio Sete, que é o deus do mal, o deus do caos. E por fim, apesar de ter muitos outros deuses importantes, eu quero limitar aqui no último, que é Faraó, que era o deus encarnado. Então tem hora que algumas mitologias vão apontar Faraó como Ra encarnado, tem hora que algumas mitologias vão apresentar Faraó como Horus encarnado. Lembrando aqui que tanto Ra quanto Horus eram deuses do disco solar, eram deuses que representavam o Sol. Ra com mais proeminência, Horus com um pouco menos de proeminência, pelo menos no período do Egito Antigo. O próprio nome Ramsés era filho de Ra, então ele se considerava filho do Sol. Uma segunda mitologia interessante que nós temos aí na cultura egípcia era a mitologia da cura de Ísis sobre Ra. Ísis, querendo os poderes de Ra, envenenou Ra. E Ra, ao ver ela que era a deusa da cura, pediu a sua ajuda. E ela disse o seguinte para ele: eu só te ajudo se você me disser o seu nome secreto. Porque existe uma concepção que se você sabe o nome dos deuses, você tem acesso aos poderes desse deus. E aí Ra conta o nome secreto dele para Ísis, e Ísis, a partir do momento que ela toma conhecimento daquele nome, ela assume os poderes relacionados àquele nome, depois ela conta para o seu filho Horus, e o seu filho Horus também assume esses poderes. Após isso ela cura Ra e Ra fica curado. Uma terceira mitologia, que é acerca da morte dos egípcios, é uma mitologia também muito importante para nós compreendermos essa cultura, que é a ideia de que quando uma pessoa morre, ela vai para um julgamento no reino dos mortos. Osíris, que era o deus do mundo dos mortos,
ele fica aguardando as pessoas que morreram chegarem-se até ele. Elas são trazidas por Anubis até Osíris. E diante de Osíris, elas proferem que não praticaram nenhuma daquelas condutas que eram proibidas. E uma vez que essa pessoa nega ter praticado essas condutas, ela vai para o teste final. Osíris a conduz para a deusa Maat, que era a deusa da verdade, a deusa da organização, a deusa da justiça. E Maat pega o coração dessa pessoa e coloca numa bandeja da balança. Do outro lado da balança, ou seja, na outra bandeja, ela coloca a sua pena. Se o coração daquela pessoa for mais pesado que a pena, ela está condenada. Ao ser condenada, ela é jogada para o deus Amut para ser devorada e ser extinta da existência. Se o coração dela for aprovado por Maat, ela passa a viver no mundo dos mortos como se fosse um paraíso. É por isso também que os egípcios eles embalsamavam o corpo, para preservar o corpo para o mundo dos mortos. É por isso também que nós vemos a construção das grandes pirâmides. Para que eram aquelas grandes pirâmides? Aquelas grandes pirâmides eram, na verdade, verdadeiros mausoléus, que eram portais de passagem para o morto acessar o mundo dos mortos. Então o faraó, quando morria, ele construía aquela pirâmide como um sarcófago para ele. E juntamente com o seu corpo eram depositados também naquela pirâmide, normalmente embaixo, vários utensílios para que ele pudesse utilizar no pós-morte. E também eram assassinados todos os seus servos para que pudessem servi-lo no pós-morte também. Então quem servia um faraó sabia que no dia que o faraó morresse, ele tinha que morrer junto. Eu contei essas três mitologias para vocês, irmãos, porque uma é a mitologia principal, que é a de Ísis, Osíris e Horus. E a segunda e a terceira, apesar também de serem muito famosas, elas têm uma aplicação especial para os nossos textos bíblicos que nós vamos ler no decorrer dessa aula. Por exemplo, a mitologia da morte. Quando a Bíblia fala que Deus endureceu o coração de Faraó, será que tem alguma correlação com essa mitologia? Nós vamos ver daqui a pouco. E em relação a saber o nome dos deuses, como um acesso ao poder secreto deles, isso também se aplicou na vida de Moisés? Essa também era a concepção de Moisés no momento que ele pergunta o nome de Deus? Enfim, vamos avançar, mais à frente a gente discute esses pontos. Por fim, irmãos, eu gostaria de falar acerca de uma correlação que vários pregadores e estudiosos fazem entre as pragas do Egito e os deuses do Egito. Conforme eu disse para vocês, em Êxodo capítulo 12, versículo 12, Deus fala muito claramente que queria exercer juízo contra os deuses dos egípcios. Então, quando era novo, eu vi uma pregação do Abílio Santana explicando a correlação entre cada praga e um deus do Egito. Eu percebi que o autor da nossa revista, em algumas pragas, ele também faz essa correlação. Eu, porém, não farei essa correlação com vocês. E eu vou dizer por quê. Em primeiro lugar, a cultura egípcia é uma cultura multimilenar. Ela dura desde o 3º milênio antes de Cristo e vai até os gregos e os romanos. É bom lembrarmos que Júlio César, Brutus e outros personagens da Grande Roma estiveram no Egito e tiveram acesso, tiveram contato com essa cultura. Os gregos com os Ptolomeus também tiveram um contato com essa cultura. Então ela é uma cultura multimilenar. E por causa do seu tempo e da sua duração, essa cultura ela variou muito no decorrer do tempo. Então vão ter momentos na história dos egípcios que Ra vai ser o deus principal, tem um momento que vai ser Amon, tem um momento que vai fundir Amon-Ra, tem um momento que vai ser Horus, tem um momento que vai ser Ísis. Por quê? Porque foram muitos e muitos anos que se passaram. Outra coisa, em cada local que existia um templo de um deus, este deus era o principal naquela cidade. Então, dependendo da cidade, vai ter uma mitologia que vai enfatizar o protagonismo do deus local. Então são muitas mitologias, são muitas variações acerca da proeminência de cada um desses deuses. Então é muito difícil precisar exatamente qual praga estava relacionada a qual deus. Eu, quando era novo, que ouvi essa pregação do Abílio Santana, procurei fazer isso. Mas hoje eu tenho um pouco mais de cautela. Então, as lendas, os mitos acerca dos deuses egípcios, eles variam tanto no tempo quanto no espaço, quanto dependendo da cidade, dependendo do território, e por isso eu não vou me aventurar a fazer essa correlação. Contudo, algumas correlações são inevitáveis. Por exemplo, quando Deus escurece completamente o céu por 3 dias, o principal deus dos egípcios era Ra, ou em um outro momento era Horus, que eram os deuses do sol, era o disco solar, e o sol era o principal deus para os egípcios. Então, quando Deus ele coloca os egípcios em trevas completas durante 3 dias, Deus estava desmoralizando o deus Ra, Deus estava desmoralizando o deus Horus. Outra questão, quando ele mata o filho de Faraó, juntamente com os primogênitos de todos os egípcios, Deus estava ali desmoralizando a ideia de que Faraó também era um deus.
estava desmoralizando Ísis, que era considerada a deusa da cura. Existem vários hieroglifos ou várias imagens da deusa Ísis com o faraó no seu colo, como se ela fosse a protetora de Faraó. Então Deus, quando ele mata o filho de Faraó, Deus desmoraliza tanto a ideia de que Faraó era um deus, quanto a ideia de que Ísis ela tinha poder para curar aquele filho de Faraó. E também é importante a gente ressaltar que, muito embora nós hoje, que temos acesso a uma mitologia de mais de 3.000 anos, tenhamos dificuldade de precisar qual deus está relacionado com qual praga, naquele tempo específico, eles não tinham acesso a uma mitologia de 1.500 anos ou de 2.000 anos. Eles tinham acesso à mitologia que se contava nos seus dias. Então, irmãos, Êxodo capítulo 12, versículo 12, é um texto de muita clareza para os egípcios, porque eles sabiam exatamente quais eram os deuses vinculados àquelas forças da natureza que estavam sendo destronados com a ação de Yahvé. Vamos agora, irmãos, para o nosso tópico 2, a revelação de Yahvé. No momento que o Senhor se revela para Moisés, ele se revela para Moisés de 3 formas. A primeira forma como Deus se revela para Moisés é como o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ou seja, Deus se apropria da identidade dos seus servos fiéis para se revelar como o Deus deles. Então eu sou o Deus que abençoou a peregrinação de Abraão, eu sou o Deus que guardou Isaac, eu sou o Deus que guardou Jacó. Então Deus ele se apropria da identidade dos seus servos para se revelar como Deus deles. Nós vamos ver isso se repetindo em Babilônia, que era um outro território em que Yahvé também não era conhecido. Quando Deus usa Daniel para revelar o sonho de Nabucodonosor, Nabucodonosor diz que não há Deus como o Deus de Daniel, que pode revelar os segredos do coração dos homens e a sua interpretação. No episódio de Sadraque, Mesaque e Abidnego, após a fornalha, Nabucodonosor também pronuncia: não há Deus como o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que tem poder para livrar do fogo. E aí, no momento que Dario também recebe Daniel após a cova dos leões, ele também pronuncia: não há Deus como o Deus de Daniel, que tem poder para livrar o homem dos leões. Então, a identidade de Deus era revelada através da identidade dos seus servos. É por isso que é importante ter uma identidade. Quem não tem identidade, irmão, não serve nem para ser sepultado. Uma vez eu fui fazer uma celebração que para mim foi muito triste, foi de uma ex-ovelha minha numa igreja que eu pastoreei, numa congregação que eu pastoreei. Foi um episódio extremamente triste da minha vida. E que se tornou ainda mais triste porque ela havia se envolvido com droga, virou moradora de rua e não tinha identidade. E aí, no momento que ela morreu numa quinta, mas só pôde ser enterrada na segunda, porque tinha que ter um reconhecimento no IML acerca do seu corpo, senão ela não poderia ser enterrada. E aí, de quinta a segunda, ficou aquele sofrimento na família sem poder enterrar o corpo. E aí, no momento que nós estávamos ali fazendo a cerimônia fúnebre, nós vimos que o corpo já estava mudando de cor, já estava ficando escuro. Quer dizer, uma cerimônia que já era muito triste, que ficou ainda mais triste por causa daquele episódio. Então, quem não tem identidade, irmão, nem para ser enterrado serve. Nós vemos isso também no mundo espiritual. Quem não tem identidade não tem respeito no mundo espiritual. Aqueles 7 irmãos que estavam expulsando aquele demônio e disseram: eu te repreendo no nome de Jesus, a quem Paulo prega. O demônio olha para eles e fala: Jesus eu sei quem é, Paulo também, e vocês quem são? E aí dá-lhe uma coça naqueles homens. Então, irmãos, quem não tem identidade no mundo espiritual, ele só serve para ser saco de pancada de Satanás. O crente precisa ter identidade, ele precisa ser diferente do mundo de alguma forma, para que ele chame a atenção do mundo acerca da diferença dele. E ao mundo olhar para a vida dele, aos vizinhos, aos parentes, à família, aos amigos olharem para a vida dele, possam ver que tem algo especial ali e identificar que esse algo especial é o acesso que aquela pessoa tem a Deus. Então precisamos ter identidade. E aí aconteceu a mesma coisa ali. Deus, ele se identifica como o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. É a primeira revelação de Deus. A segunda revelação de Deus se dá no momento que Moisés ele pergunta para Deus qual era o nome de Deus. Moisés diz o seguinte: olha só, eu vou me apresentar para o povo de Israel, eu vou me apresentar para Faraó, e eles vão me perguntar qual é o nome do Deus que me enviou. E aí Deus responde para eles: eu sou o que sou. Então a primeira coisa que nós precisamos extrair dessa revelação é: eu sou autoexistente. Eu não tenho começo, eu não tenho fim, eu não tenho criador, eu não tenho pai, eu não tenho mãe. Então, Moisés, você não vai conseguir me colocar numa caixinha, você não vai conseguir me encaixar numa definição, você não vai conseguir limitar a esfera de atuação do meu poder, você não vai conseguir me limitar num território, você não vai conseguir me limitar dentro de um panteão cercado de vários outros deuses. Eu sou o que sou. Não tenho começo, não tem fim. Este é quem eu sou.
Uma segunda revelação que nós podemos extrair dessa fala é que para conhecer o eu sou, só conhecendo o eu sou. Então, quando Deus diz eu sou o que sou, ele está dizendo você só vai conhecer se relacionando comigo, porque as categorias que existem da religiosidade pagã não vão conseguir me definir para você. Então, por isso que alguns teólogos vão interpretar essa frase como eu sou aquele que se revela ser. Então, eu vou ser conhecido por você na medida em que você se relacionar comigo, porque é só se relacionando comigo que você vai ter a oportunidade de me conhecer. Então essa é a segunda revelação de Deus. A terceira revelação de Deus, Deus fala qual é o seu nome próprio. E qual é o nome próprio de Deus? O nome próprio de Deus é descrito no hebraico através de 4 letras. O Yud, o Re, o Vav e Re. São os 4 letras que nós podemos chamar de um tetragrama sagrado. No hebraico antigo não existiam vogais, só existiam consoantes. E pelo fato de só existirem consoantes, o que aconteceu? Com o passar do tempo foi necessário colocar alguns símbolos que a gente chama de símbolos massoréticos nessas consoantes para que a pronúncia não se perdesse. Porém, os massoretas eles não colocaram a pronúncia do nome de Deus. Por quê? Porque os massoretas começaram a escrever por volta do século VI ao século XI da nossa era, ou seja, na Idade Média. E por volta do século I aconteceu um movimento dentro do judaísmo ali, mais ou menos no tempo de Jesus, de não pronunciar mais o nome de Deus. Um dos 10 mandamentos é não dirás o nome do Senhor teu Deus em vão. O mandamento não proíbe de falar o nome de Deus. É por isso que de Gênesis e Apocalipse o nome de Deus é dito e é pronunciado livremente pelos homens. O que Deus proíbe é pronunciar o nome dele em vão. Exemplo, fazer falso juramento em nome dele. Exemplo, falar o nome dele num contexto de deboche. Enfim, Deus ele proíbe falar o nome dele em vão e não de pronunciar o nome dele. Porém, surgiu uma tradição judaica naqueles dias. Você sabe que os judeus eles colocavam a carga no ombro dos outros, além do que a própria lei estabelecia e além daquilo que eles também podiam suportar. O próprio Jesus falou muito claramente sobre isso. Então surge uma tradição oral entre os judeus de que não podia se pronunciar o nome de Deus. E aí o que foi acontecendo? Como eles pararam de pronunciar o nome de Deus, quando chegou os massoretas, eles já não tinham mais a pronúncia. Em segundo lugar, no momento em que a Bíblia hebraica, pouco antes de Jesus nascer, foi traduzida para o grego, o que a tradução grega fez? Isso a gente pode descobrir através dos manuscritos mais antigos, os manuscritos anteriores ao século I. Os gregos, eles traduziram o tetragrama sagrado para as 4 letras gregas correspondentes. Então eles pegaram o Yud, o Re, o Vav e o Re e transliteraram para as 4 letras que lhes eram equivalentes. Porém, por volta do século I, como vocês sabem, todo o escrito antigo era escrito em papiro ou pergaminho. E esses materiais são materiais perecíveis. E aí entra a função, que é uma função muito importante para a preservação dos escritos, que é a função do escriba. Qual era a função predominante dos escribas? Era copiar o que estava num papiro, que estava se deteriorando, num papiro novo, para dar sobrevida para aquele escrito. Então os escribas, eles tinham uma função muito específica dentro da preservação da Bíblia e dentro da preservação das tradições. É por isso que eles tinham grande proeminência no tempo de Jesus. E aí o que os escribas faziam na hora de copiar a Septuaginta, que era a versão grega da Bíblia do Antigo Testamento, eles ao invés de copiar essas 4 letras do tetragrama sagrado para as 4 letras gregas, eles passaram a partir do século I a copiar essas 4 letras como Curios, ou seja, como Senhor. Então, paulatinamente no judaísmo grego, o nome de Deus, Yahvé, ele passou a ser traduzido como Curios. Então o nome de Deus passou a ser substituído pela palavra Senhor, pela palavra Kyrios ou Curios, conforme dependendo da transliteração. Então desde a época de Jesus já não se pronunciava tanto mais o nome Yahvé. Eles preferiam o nome Curios. Jesus ele preferia falar acerca de Deus como o Pai. Entre os judeus eles passaram a substituir a pronúncia de Yahvé pela pronúncia de Adonai. E aí o que aconteceu por volta do século XI? Algumas pessoas, na hora de copiar o manuscrito antigo em hebraico para o manuscrito novo em hebraico, eles, ao invés de escreverem o tetragrama sagrado, eles acrescentaram algumas vogais. Só que não eram mais as vogais da pronúncia correta, porque eles tinham perdido essa pronúncia. Como eles pararam de falar o nome de Yahvé e o alfabeto hebraico só tinha um consoante, eles acabaram perdendo essa pronúncia desse tetragrama sagrado. E aí o que eles fizeram para, no momento da leitura pública, as pessoas não se arriscarem a pronunciar o nome errado, eles acrescentaram as vogais do nome Adonai. E aí
o tetragrama sagrado passou a ter a pronúncia de Jeová, ou, latinizando a expressão, Jeová. E é daí que a gente traduz para a nossa Bíblia de João Ferreira de Almeida o nome de Deus como Jeová. Mas esse não é a melhor transliteração. Essa palavra Jeová, ela é a mistura do tetragrama sagrado com as vogais de Adonai. A melhor pronúncia, segundo vários especialistas, não seria Jeová, seria ou Yavé ou Javé. Essas seriam as melhores pronúncias. E da onde os especialistas extraem que a melhor pronúncia seria Yavé? Eles extraem da palavra Haleluia. Por quê? Porque o início dessa palavra, Halel, ela significa louvor. E o final dessa palavra, que é Yah, ela é uma abreviação do nome Yavé. E é por isso que eles dizem que o Halel Yah, ou seja, Aleluia, ela indica que o nome, a pronúncia correta para o nome do Senhor era Yavé. Então você vai encontrar a expressão Yavé nas traduções modernas de hoje, mais científicas, como a Bíblia de Jerusalém, como a Bíblia do Peregrino. Você vai encontrar também a versão mais latinizada dessa expressão, que é Javé, na Bíblia Pastoral. E por que eu falo as traduções mais modernas? Porque as traduções mais antigas, elas seguiram a mesma linha da Septuaginta. Elas passaram a traduzir o nome hebraico Yavé para o português Senhor. Então toda vez que na tua Bíblia aparecer a palavra Senhor em caixa alta, ou seja, todas as letras maiúsculas, ali na verdade está escrito Yavé. Ali na verdade tem um tetragrama sagrado. E aí do que isso decorreu? Decorreu que todas as vezes que a palavra Yavé, que é o nome próprio, está na Bíblia, a gente não consegue perceber que ali tem um nome próprio. Porque em vez de estar escrito Yavé, está escrito Senhor. E Senhor, para nós, para o português, é um título. Então a gente não trata a palavra Senhor como se fosse o nome de Deus, a gente trata como se fosse um título para Deus. Isso gera algum problema, porque a gente não percebe que Deus ele tinha um nome próprio. Nós não percebemos que quando Deus ele fala para Moisés, o meu nome é o Senhor, ele está dizendo, o meu nome é Yavé. A gente não percebe que Deus está ali, está dizendo o nome próprio dele. E aí a gente não consegue compreender vários contextos da palavra de Deus porque a gente não consegue entender direito. Então ali no versículo 15 ou 16 ali do capítulo 3 de Êxodo, Deus está falando qual era o seu nome próprio, que era Yavé. Esse é o nome próprio de Deus. No meio judaico, você não vai ver a expressão Yavé, você vai ver a expressão o Eterno. Como eles não pronunciam até os dias de hoje, eles preferem usar a expressão o Eterno. Então toda vez que você encontrar um crente pentecostal se referindo a Deus como um eterno, pode ter certeza que ele bebe das fontes judaicas. O que para mim é extremamente problemático. Eu não vou entrar no mérito agora, mas para mim é extremamente problemático. Eu tenho uma crítica muito sensível em relação a isso. Não vou expor os meus motivos agora porque foge do objetivo da nossa lição. Mas enfim, entre os judeus a pronúncia vai ser o eterno, entre os cristãos de fala portuguesa vai ser Jeová, e entre os estudiosos, o pessoal mais da academia, vai ser Yavé. Essa vai ser a pronúncia certa. E é interessante que Deus não se revelou assim para Abraão, para Isaac e para Jacó. Abraão, Isaac e Jacó chamavam o Senhor predominantemente de El Shaddai, do Deus Todo-Poderoso. Foi assim que Deus se revelou para eles. Muito embora você encontre o nome Yavé várias vezes no livro de Gênesis, esse nome ele é como se fosse um anacronismo no momento de escrever. Por quê? Porque Deus ele não era chamado assim pelos pais, ele era chamado de El Shaddai. E outra coisa, esse nome El Shaddai é muito mais um título do que um nome, que é o Deus Todo-Poderoso. Porque quando nós falamos acerca da expressão eu sou o que sou, e eu disse que o significado dela para nós é uma revelação relacional de Deus, que eu sou aquilo que eu me revelo ser, ou seja, você só vai conhecer convivendo, Deus ele também ele se revelou assim para os pais, de tal maneira que no momento que Deus ele realizava uma provisão, ele é o El Jireh, ou ele é o Yavé Jireh. No momento que ele realizava uma cura, ele é o Jeová Rafá. No momento que ele fazia outro feito, ele é o El Elyon, ele é o El Shaddai, enfim, Deus ele ia ganhando nomes que eram muito mais títulos do que nome próprio, na medida em que ele exercia poderes diferentes. Porque a concepção, lembre, era uma concepção politeísta, os deuses têm poderes limitados. E por isso, como não sabia-se o nome dele, davam um nome provisório, que era muito mais o título do que o nome, em virtude de um feito especial que ele havia realizado. E aí tem uma grande preocupação de Deus, lá em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, de dizer, ouve, ó Israel, Shema, é a oração que todo judeu faz todos os dias, todo judeu ortodoxo. Ouve, ó Israel, o Senhor, Yavé o teu Deus, é o único Yavé, ou seja, só tem um Yavé. Não façam comigo o que vocês fizeram com Baal, que tem Baal Zebud, que deu origem a Beuzebu, que tem Baal não sei o que lá, Baal não sei o que lá.
E devido a vários títulos que foram sendo atribuídos a Baal, as gerações posteriores foram considerando esses títulos como outros deuses. Então Deus faz muita questão de dizer, só tem um Yavé, não tem mais de um Yavé. E Moisés, que tinha uma formação politeísta, ele achava importante saber o nome de Deus, até porque ele sabia que lá no Egito ele seria questionado sobre esse nome. E aí quando Moisés se apresenta para Faraó, o que Moisés diz? Yavé, o Deus dos nossos pais, ele deu ordem para que você libere o povo dele para adorá-lo no deserto. Então Moisés, ele diz muito claramente qual é o nome de Deus diretamente para Faraó. E aí o que Faraó diz para Moisés? Eu não conheço Yavé e não vou deixar o povo ir. Primeiro, ele não conhecia mesmo. Nem o povo de Israel chamava ele assim. Isso foi uma revelação específica para Moisés. Quanto mais Faraó. Então, primeira coisa, eu nem conheço quem é esse Deus aí que você está falando. Em segundo lugar, e essa questão ficou implícita, ele não disse explicitamente, o Deus do Egito, quem manda no território do Egito sou eu, porque eu sou o Deus do Egito. Então, Yavé não tem jurisdição aqui. Nesse território mando eu. Manda Ra, manda Horus, manda Ísis, manda Osíris. Yavé não está dentro do nosso panteão, ele não manda nesse território. E aí Faraó se nega a liberar o povo para adorar a Yavé no deserto. Vamos agora, irmãos, para o nosso tópico 3. Nesse nosso tópico 3, nós vamos falar sobre as pragas, nós vamos falar acerca das mentiras de Faraó, nós vamos falar sobre as rodadas de negociação entre Moisés e Faraó e vamos tentar colocar isso de maneira mais organizada possível para você. O nosso objetivo aqui não é se limitar na explicação das pragas. Isso aí você consegue obter em outras fontes. Aqui o nosso objetivo vai ser demonstrar a dinâmica dos diálogos, tá? Então eu vou colocar aqui na tela para vocês como foi cada uma das rodadas de negociação e vou explicá-las para vocês. E aí, irmãos, a primeira rodada de negociação, eu posso dizer assim, ela aconteceu no momento que Moisés se apresenta para Faraó, que é naquele episódio que Moisés ele se identifica, diz quem o mandou, que foi Yavé, Faraó diz que não conhece Yavé, Faraó diz que não vai deixar o povo ir e Faraó ainda aumenta a carga do povo, aumenta o trabalho do povo. Então esse ponto aqui é bastante interessante porque a primeira investida de Moisés foi completamente frustrada. A segunda investida de Moisés foi o episódio que Moisés já se apresenta para Faraó para mostrar os sinais. No momento que Moisés ele se apresenta para Faraó para fazer os sinais, ele transforma o cajado dele em serpente. Os servos de Faraó, os magos de Faraó fazem a mesma coisa, só que a serpente de Moisés engole as serpentes dos servos de Faraó. E em segundo lugar, Moisés coloca a mão no peito, sai leprosa, coloca de novo, sai curada. Os servos de Faraó faz algo parecido e por causa disso, Faraó ele não crê na autoridade de Moisés e nega, não deixa o povo de Israel sair. Na terceira rodada de negociações, nós já vamos ver que Deus enviou a primeira praga, que é a água transformada em sangue. Porém, como os magos de Faraó conseguiram imitar aquele feito, Faraó também não deu a mínima credibilidade para a ação de Deus na vida de Moisés e não deixou o povo ir. Na quarta rodada de negociação, Moisés ele manifesta a praga das rãs. E quando ele faz isso, Faraó manda chamá-lo e conta a primeira mentira, que é eu vou deixar o povo sair. Porém, quando Moisés ora ao Senhor e a praga é retirada, Faraó não cumpre a sua promessa. A quinta rodada de negociação, ela inicia com a terceira praga, que é a praga dos piolhos. No momento da terceira praga, os servos de Faraó tentam imitar, mas não conseguem. E aí ele já manifesta uma certa preocupação, dizendo que aquilo ali foi um dedo de Deus. Após a terceira praga, imediatamente após, não teve mais diálogo entre a terceira e a quarta, Deus manifesta através da vida de Moisés a quarta praga, que é a praga das moscas. Após a quarta praga, Faraó chama Moisés e faz a primeira proposta para Moisés. Ele diz o seguinte para Moisés, olha só, eu autorizo que o povo sacrifique aqui. Porém, Moisés não aceitou. Nós não vamos oferecer ao nosso Deus a abominação dos egípcios. E aí então Faraó conclui com a segunda mentira, dizendo que ia liberar o povo para sair, mas no final, quando a quarta praga foi extinta, Faraó não obedece. A sexta rodada de negociações, ela começa com a quinta praga, que é a peste dos animais. Logo após a peste dos animais vem a sexta praga, que são as úlceras. Após a sexta praga, Deus ele manda Moisés se direcionar a Faraó para fazer uma ameaça, que é a ameaça da saraiva. Quando Moisés ele faz essa ameaça, alguns dos servos de Faraó aqui no início
estavam estimulando ele a não deixar o povo sair, eles já começaram a dar crédito à palavra de Moisés. E os servos de Faraó que creram na palavra de Moisés esconderam seus animais para que eles não morressem. Protegeram o máximo que puderam as suas plantações, pelo menos aquelas hortas menores. E aí o que aconteceu? Veio a saraiva. A saraiva, quando você vê a palavra saraiva, ela dá a ideia de uma chuva de granizo. Porém, essa saraiva aqui, ela tinha fogo junto e ela também tinha trovões. Então dá a entender que, na verdade, aquilo aqui, essa saraiva daqui da terra do Egito foi uma chuva de meteoros ou de meteoritos que apavorou demais o povo egípcio. E aí, diante desse terrível fenômeno, o faraó manda chamar Moisés e quando Moisés chega, ele conta mais uma de suas mentiras. Ele fala, olha só, dessa vez eu pequei. Ora a Yahvé, o teu Deus, para que ele cesse esses trovões. E aí, quando ele cessar esses trovões, eu vou liberar o povo para o povo adorá-lo no deserto. O faraó está contando a terceira mentira. E aí Moisés fala, olha só, eu vou orar, mas eu vou fazer isso para que vocês saibam que Yahvé é o Deus de toda a terra, ou seja, é o Deus também aqui da terra do Egito. Após essa fala de Moisés, Moisés ora ao Senhor, Deus, ele corta ali a saraiva, corta os trovões, porém, como eu disse para vocês, Faraó ele tinha mentido para Moisés e Faraó não deixa o povo ir. Diante dessa mentira de Faraó, inicia-se a 7ª rodada de negociações. E como é que ela começa? Ela começa com a ordem de Deus para Moisés, procurar Faraó e fazer uma ameaça. Que aquilo que sobrou da saraiva seria destruído pelos garfanhotos. Deus enviaria uma grande nuvem de garfanhotos, tal qual nunca foi visto antes na terra do Egito. E juntamente com essa ameaça, Moisés fala a seguinte frase: até quando recusas humilhar-te perante Yahvé? E aí o que acontece? Os conselheiros de Faraó dão um conselho para ele: olha, Faraó, até quando que o povo de Israel vai servir de tropeço para nós? Libera esse povo, rapaz, está vendo que a gente está sendo destruído? E aí vem a segunda proposta de Faraó para Moisés, dizendo o seguinte: vocês podem ir, mas só os homens. E aí, como Moisés ele não aceita essa proposta de Faraó, Deus envia a praga dos garfanhotos. Mas diante da praga dos garfanhotos, Faraó se desespera novamente e manda chamar Moisés. E quando ele chama Moisés, ele conta a 4ª mentira, que é pode fazer cessar essa praga que eu vou liberar o povo. É a 4ª mentira. Por fim, como Faraó não cumpriu, vem a 8ª e última rodada de negociações. A 8ª e última rodada de negociações inicia com a mais emblemática praga que Deus enviou na terra do Egito, tirando a última, né, que é a mais poderosa que culminou na libertação, que é a praga das trevas. 3 dias de trevas, trevas que a Bíblia chama de palpáveis, trevas absolutas, de tal maneira que naquelas trevas ficou muito claro que o deus Ra, o deus Horus e todos os outros deuses da terra do Egito, eles eram totalmente incapazes de enfrentar Yahvé. E aí, diante dessa praga, Faraó manda chamar Moisés mais uma vez e fala para Moisés a sua terceira proposta, dizendo, olha só, pode ir os homens, pode ir as crianças, pode ir todo mundo, só deixa as ovelhas. Moisés, porém, foi completamente intransigente. Ele disse, nenhuma unha ficará. E então Faraó, vendo a intransigência de Moisés, ele fica indignado e fala para Moisés o seguinte, olha só, Moisés, se você ver a minha face mais uma vez, pode ter certeza que certamente você vai morrer. Por quê? Faraó fica indignado com a intransigência de Moisés. Então, às vezes, irmãos, intransigência não é falta de sabedoria. Às vezes, tá? Às vezes, normalmente é. Mas às vezes, intransigência não é falta de sabedoria, não é falta de humildade, não é falta de compreensão, de vontade de resolver. Às vezes, intransigência é única e exclusivamente obediência estrita à ordem expressa de Deus. E Moisés, por causa da sua intransigência, ele suscitou o ódio de Faraó, de tal maneira que Faraó faz-lhe essa ameaça. E aí Deus fala para Moisés, pode ficar tranquilo, Moisés, porque de fato ele nunca mais vai ver a tua face. Porque Deus já estava preparando a última praga e a grande libertação que ele faria para o povo de Israel. Eu não vou entrar no mérito da última praga porque é objeto da próxima lição, com certeza vai ser abordado pelo nosso evangelista Marcos Vinícius, que vai dar uma aula muito boa, eu não tenho dúvida disso. Por fim, eu encerro a nossa lição de hoje através do nosso tópico 4, que fala acerca de algumas questões pontuais relevantes. O primeiro ponto interessante, irmãos, que eu não consegui encaixar nos tópicos anteriores, foi a postura de Faraó em relação ao pedido de Moisés. Ele disse o seguinte, vocês querem adorar o Senhor? Isso é porque vocês estão com o tempo sobrando. Já que vocês estão com o tempo sobrando, eu vou aumentar o trabalho de vocês. Então essa mentalidade de Faraó, que só tem tempo para adorar quem tem tempo sobrando,
é a mentalidade que muitas das vezes nós reproduzimos nos nossos dias. O pastor Marcos Santana, na lição passada, ele faz um breve comentário sobre isso, dizendo que às vezes nós temos a mesma mentalidade de Faraó, de achar que nós só podemos adorar a Deus quando nós temos tempo sobrando. Quando na verdade nós temos que buscar primeiro o reino de Deus e depois as outras coisas. A prioridade é o reino. Então não é quando tem tempo sobrando. Quando nós pensamos assim, nós estamos reproduzindo uma mente ímpia, que é a mente de Faraó. O segundo ponto interessante é que quando o Faraó aumenta a carga do povo, o povo se revolta contra Moisés. Esse povo que se revolta contra Moisés é o mesmo povo que vibrou quando Moisés chegou com a notícia. Então você vê que a fé deles era uma fé superficial, que era facilmente abalada pelas circunstâncias. No primeiro desafio, a fé deles desmoronou completamente. E desmoronou de tal maneira que eles conseguiram influenciar o coração de Moisés. E aí Moisés vai falar com Deus e fala, Senhor, por que o Senhor me mandou para esse lugar, Senhor? Olha o que aconteceu com esse povo. E aí Deus, o que Deus faz? Ele renova a promessa. Ele fala, Moisés, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. A promessa que eu fiz para a vida deles, essa promessa ainda está de pé. Ela não morreu, ela não acabou. Eu estou mantendo essa promessa viva. E eu vou cumprir essa promessa. Eu estou endurecendo o coração de Faraó. E aí quando Moisés ouve a promessa, Moisés ele se alegra, ele renova o seu ânimo e vai falar novamente com o povo. Mas diz a palavra de Deus que por causa da carga do povo, eles não dão ouvidos para Moisés. Aqui é importante, irmãos, nós fazermos o link da vida desse povo com a vida de muitas pessoas que servem ao Senhor hoje. Que às vezes perde um ente querido, se revolta com Deus e sai da igreja. Às vezes estão vivendo um momento de grande sofrimento e aí por causa do sofrimento abandonam o evangelho, dizendo que Deus o abandonou, que Deus se esqueceu dele. Irmãos, para de ser menino. Tu acha que Deus não está acostumado com o sofrimento do homem? Irmão, desde que Adão pecou, irmãos, a humanidade sofre. O pecado trouxe sofrimento para a humanidade. O próprio Jesus sofreu e ele disse, no mundo tereis aflições. O teu sofrimento, o teu luto não é nenhuma novidade para Deus. Um Deus que já teve diante dele homens como Jó. Um Deus que já teve diante dele homens como José. Um Deus que já teve diante dele homens como Paulo e Silas. Vai ficar, irmãos, caindo na tua chantagem emocional? Acorda, meu querido. Ele é Deus, independentemente do que ele faça. Ele não é Deus pelo que ele faz, ele é Deus porque ele é o eu sou. Então para de condicionar o teu relacionamento com Deus ao que ele pode fazer para a tua vida. Aprende com os grandes heróis da fé a fazer como Jó, ele deu, ele tomou, louvado seja o nome do Senhor, a fazer como José, que mesmo virando escravo e mesmo virando prisioneiro, ele não blasfemou contra o nome do Senhor, antes ele continuou dando o seu melhor. Aprenda a fazer, meu querido, como fez Paulo e Silas, que mesmo sendo inocentes, mesmo estando fazendo a obra de Deus, foram espancados e presos no cárcere inferior, que era o cárcere onde caiu o cocô e o mijo. E mesmo estando naquele lugar, eles adoraram o nome do Senhor e por isso viram as cadeias se quebrarem, as prisões se abrirem. E ainda que isso não aconteça, fale como Paulo, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, eu estou aqui preso, mas a minha coroa está reservada para mim. Amplia a tua visão, meu irmão. Para de ver só o teu problema, veja além dele. Veja que existe vida após essa aflição, que existe vida fora desse problema, que tem pessoas que estão passando coisas muito piores do que você e não estão blasfemando o nome do Senhor, não estão desistindo de Deus. Então é muito bom você deixar isso claro para sua classe, meu querido. Deixe isso claro para sua classe. Uma vez eu vi o pastor, esqueci o nome dele, falando que ele estava indo numa van para um velório. E aí estava todo mundo triste. E de repente, durante o percurso, ele recebe a ligação de um casal que estava há anos pedindo a Deus um filho. A mulher ficou grávida, teve várias complicações, existia a chance do menino nascer morto. E aí esse casal liga glorificando o nome do Senhor, dizendo, Deus, pastor, que maravilha, o nosso filho nasceu, tá bem, não tem doença nenhuma, glorificado seja o nome do Senhor, Deus é fiel. E ele pensou o seguinte, rapaz, olha que coisa interessante. Eu tô indo pro velório e alguém pode estar dizendo consigo mesmo, Deus é mau, Deus não cuida de ninguém, Deus não olha para ninguém. Mas lá na maternidade estão dizendo, Deus é bom, Deus é fiel, Deus ele é justo, Deus ele ouve a oração. Então eu tô no velório, Deus é mau. Eu tô na maternidade, Deus é bom. Eu tô no velório, Deus é mau. Eu tô na maternidade, Deus é bom. Ou seja, Deus varia conforme o meu ânimo, conforme a minha dor, conforme a minha alegria. Irmãos, para de encaixar Deus dentro dessa caixinha da tua realidade. Deus ele tá fora da tua caixinha. Deus ele tá fora dos teus sentimentos. Ele é muito maior do que os teus sentimentos. Então não defina ele a partir daquilo que você está sentindo nesse momento.
apenas permaneça fiel, como Jó, José e Paulo e Silas permaneceram. E aí sim você vai ver o que ele pode fazer na sua vida. Irmãos, tem uma frase que não está na Bíblia e não é de autor cristão. É a frase de um filósofo. Ele diz o seguinte: o que importa não é o que a vida faz de você, e sim aquilo que você faz com o que a vida fez de você. Porque o que a vida faz de você não pode controlar, mas aquilo que você faz com o que a vida fez de você, isso sim você pode controlar. Segundo aspecto, você tem que se preparar para a adversidade. É por isso que Paulo fala para a gente se revestir da armadura de Deus, ter vida de oração para estarmos prontos para o dia mau. Quem não anda preparado com o escudo da fé, a espada da palavra, capacete da salvação para pensar no céu e não apenas no problema da terra? Quem não está preparado com a armadura, meu irmão, não suporta o dia mau. Então você tem que saber lidar com o dia mau e tem que estar preparado para ele. E por aqui eu encerro a lição de hoje. Que Deus te abençoe, te dê uma aula abençoada. Não esqueça de curtir o vídeo, não esqueça de baixar aqui na descrição do vídeo o esboço, porque provavelmente vai poder te ajudar bastante. E não esqueça, meu irmão, de orar pela tua classe, orar pelos teus alunos, para que essa palavra que se for ministrar na vida deles possa gerar transformação de vida e enriquecer muito o conhecimento deles em nome de Jesus. Amém.